Bem, a nossa aula hoje vai ser sobre funções, funções do primeiro grau. Dá para entender que existe função de graus diferentes, do segundo grau, do terceiro, do quarto, né? Mas especificamente essa que nós vamos aprender é uma função do primeiro grau e eu vou já já dizer por que ela é chamada de função do primeiro grau. Primeiro vamos entender por que ela recebe esse nome de função. Eu vou dar uma ideia a vocês assim, bem lógica, né, para você entender porque ela se chama função. Botei assim, ó, para entender melhor sobre função, eu digo que são todas as letras de uma expressão matemática em que uma depende da outra. Por exemplo, essa expressão aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 3. Olha, essa função aqui, ela vai continuar eternamente assim se você não der valores ou ao x ou ao f de x. Quando você dá valor ao x, você encontra o valor do f de x. Quando você dá valor ao f de x, você encontra o valor de x. Quer dizer, uma depende da outra. Então vamos entender dessa forma, uma forma grosseira, não é uma forma matemática, de que uma função é sempre quando há uma dependência de uma ou de outra, tá? Foi isso que eu escrevi aqui. Por exemplo, dada a função f de x igual a menos 2x mais 3, eu quero calcular o valor do f no ponto 1, quer dizer, para x igual a 1, o f no ponto menos 2, ou seja, para x menos 2, ou o f de x igual a 9. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é escrever a função, né? Escrever a função que foi passada e vou calcular primeiro o f no ponto 1. Dizer que é o f no ponto 1 é a mesma coisa de dizer que o x igual a 1. Ou seja, nessa maneira aqui eu vou achar o valor do f de x. Então, tá aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 3, que foi passado. Eu quero calcular f no ponto 1, é assim que se fala matematicamente, f no ponto 1. Então, vai ser menos 2, aonde tiver x eu coloco 1, né? Porque aqui era x, eu botei 1, então aqui eu vou colocar 1 também. Então, fica menos 2. Entre um número e uma letra, existe sempre o sinal de multiplicar. Então, fica menos 2 vezes 1 mais 3. Sem alterar a expressão, tá? Só o x aqui passa a ser 1. Então, f no ponto 1 vai ser menos 2 vezes 1, dá menos 2, mais 3. Menos 2 com mais 3, operando números relativos, dá 1. Então, f no ponto 1 é igual a 1. Eu achei o valor do f de x, que é, no caso, no ponto 1, igual a 1 porque eu dei valores ao x. Tá certo? Deixa eu aproveitar antes de passar para o segundo exemplo, dizer por que essa função se chama do primeiro grau. A gente dá nome às funções, às equações, de acordo com o maior expoente que as variáveis recebe, né? Ou a variável f de x ou a variável x. Aqui a gente está vendo, aqui por aqui, né? A gente está vendo aqui, em todas essas que eu botei no exemplo, que são a mesma, está vendo que o maior expoente que o x tem é o expoente 1, é porque não se coloca ali, né? Se fosse 2 aqui em cima, a função seria do segundo grau. Mas como não tem expoente nenhum, subentende-se que a função é do primeiro grau. Então, é uma função, já expliquei por quê, e por que ela se chama do primeiro grau, tá? Vamos calcular agora, a mesma função, para o x igual a menos 2, ou seja, f no ponto menos 2. F no ponto menos 2 significa x igual a menos 2. Então, o que eu faço? Aonde aparecer x, eu vou botar menos 2, botei menos 2 aqui, mais 3, menos 2 multiplicado por menos 2 dá mais 4, acrescentei o mais 3, 4 com mais 3 dá 7. Então, f, quando x for igual a menos 2, ou f no ponto menos 2, é igual a 7. Tá, tudo bem. Agora, nós vamos fazer o inverso, né? Agora, a gente quer saber quanto vale o x, porque o f de x a gente sabe, está lá dizendo no exercício, vale 9. Então, no lugar do f de x eu botei 9, igual a menos 2x mais 3. Caiu numa equação do primeiro grau, né? Você sabe resolver a equação do primeiro grau, é aquela que passa que tem x para o primeiro membro, e o que não tem x para o segundo membro se chama transporte dos termos. Então, 2x, menos 2x veio para o lado certo, ficou mais 2x, caiu o sinal de negativo. Mais 3 está no lugar certo, passei o menos 9 para lá, ficou menos 9. Passei o 9, né, para lá, ficou menos 9. Repetiu 2x, porque eu tenho que fazer essa operação aqui, ó. Mais 3 com menos 9 dá menos 6, né? E para deixar o x sozinho, eu tenho que dividir menos 6 por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, eu sabia o valor de f de x, que era 9, e fui calcular então o valor do x.
Quando você sabe o valor do x, você calcula o valor do f de x. Quando você sabe o valor do f de x, você calcula o valor do x. Por isso que a gente diz que uma letra depende da outra, né? Então, está em função da outra. É isso aí. Vou colocar agora para vocês o seguinte. O que seria os zeros de uma função? Os zeros de uma função é quando o f de x dá zero. Eu quero saber qual é o valor que eu vou usar para o x para no f de x dar zero. Toda vez que você ouvir falar em zeros da função, você já sabe que o f de x tem que ser igual a zero. Então, numa função, eu tenho o valor do f de x, que é zero. Eu quero saber qual é o valor do x, para dar esse zero. Então, tá aqui, ó, usei a mesma, tá? No lugar do x, f de x, eu botei zero, formei uma equação do primeiro grau, passei o x para lá, sempre numa equação do primeiro grau vai acontecer isso. O x fica sempre no primeiro membro, então menos 2x passando para o primeiro membro, fica positivo, 2x. O 3 está no lugar certo, passei o zero para lá, ficou menos zero. Nem precisava fazer isso, né? Porque zero é neutro, não aparece na equação. Tá, mas tudo bem. Mais 3 com menos zero dá 3. Para deixar o x sozinho, eu vou dividir o 3 por 2. Aqui dá 1,5 ou 3 meios da forma de fração. Se você quiser escrever na forma de fração, dá 3 meios. Se vocês quiserem escrever na forma de número decimal, dá 1,5. Né? Então, o que a gente entende? Para que o f de x seja igual a zero, no lugar do x eu tenho que botar 3 meios. Isso chama-se zeros de uma função. Quer dizer, para uma função, para o f de x dar zero, zero de uma função, o nome já está dizendo, né? Zero de uma função. Para o f de x dar zero, o x tem que ser 3 meios. Se você botar um outro valor, pegar a mesma função, botar um outro valor no lugar do x, não vai acontecer, não vai dar zero. Então, não deu zeros de uma função. Tá bom assim? Vamos passar para o próximo assunto sobre função. Bom, voltei. Voltei agora para, dentro do assunto função, explicar para vocês, né? Como se traça o gráfico de uma função. Lembrando a você que toda função do primeiro grau, ela merece um gráfico. Ela pode ser representada graficamente. Quando a gente fala em gráfico, a gente tem que lembrar dos gráficos cartesianos. Aquele gráfico em cruz, né? Onde a gente marca os pontos e depois traça a figura geométrica. E por ser uma função do primeiro grau, a função geométrica que vai representar essa função será a reta. Bom, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar, né, lá de função, que eu vou dar valores ao x e automaticamente vou achar os valores de f de x. Lembra quando eu falei que função é uma dependência? Uma letra depende da outra. Se eu estou dando valor ao x, eu vou automaticamente achar o valor de f de x. Como existe o pares de valores, né? Um par para cada valor, o que vai acontecer? Eu posso representar esse par no meu gráfico cartesiano e traçar minha reta. Como eu também sei que dentro da geometria 2 pontos já determinam uma reta, basta eu fazer isso 2 vezes, ou seja, ter 2 pontos para essa reta. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa função f de x igual a menos 2x mais 5. Eu quero representar essa função graficamente. Primeira coisa, para facilitar vocês, eu aconselho chamar o f de x de y, né? Chama o f de x de y, que vai facilitar na hora que você estiver fazendo as contas, você não vai fazer muita confusão. Então eu botei aqui, ó, no lugar do f de x, eu botei y igual a menos 2x mais 5. O primeiro valor que eu vou dar para o x é o valor 1, né? Aí eu botei 1 no lugar do x, tá aqui, ó, fica y igual a menos 2 vezes 1 mais 5. No lugar do x eu usei o valor 1, tá aqui, ó, valor arbitrário. Eu dei esse valor porque eu quis. Então ficou menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, e com mais 5. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2 com mais 5. Então, menos 2 com mais 5 dá 3. E aí, eu já tenho o primeiro valor. Botei aqui, ó, para poder formar meu par, o par 1, 3. Tá. Depois, eu dei para o x o valor 0, né? Arbitrariamente. Também eu chamei o valor de x de 0. Aí ficou assim, menos 2 vezes 0, seguindo o que está escrito lá em cima, mais 5. Menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Mais 5. 0 com mais 5 dá 5. Bom, agora, está aqui o 5. Agora que eu tenho esses 2 pontos aqui, eu vou marcar esses 2 pontos no meu gráfico. Marquei esses 2 pontos no meu gráfico, está aqui, ó. Para x igual a 1, valor 3. Então, está aqui, cruzei os pontos, está aqui, né? E para x igual a 0, o y vai 5. Então, cai em cima do eixo. Tracei a minha reta, está aqui a minha reta, minha representação gráfica, que é essa reta que está aí. Sem problema, sem dúvida, tá? Agora vamos fazer uma outra função parecida com essa. É parecida com essa, tá? Essa função aqui, ó.
G de x, chamei de G de x para não ficar parecido com a primeira, que a primeira era f de x, então eu dei outro nome, G de x igual a 2x mais 5, chamei inicialmente como havia proposto, chamei o G de x de y, aí ficou y igual a 2x mais 5, o primeiro valor que eu dei para o x foi o valor 1, x igual a 1, aí fiz as contas mais embaixo, para x igual a 1 ficou y igual a 2 vezes 1 mais 5, 2 vezes 1 dá 2, mais 5 deu 7, botei lá na minha tabela 7. E o outro valor que eu dei para o x foi o valor menos 3. Aí ficou y igual a 2 vezes menos 3. Lembrando que toda vez que o número for negativo, eu ponho dentro do parênteses, né? Para não misturar o sinal da operação com o sinal do número. 2 vezes menos 3 dá menos 6, com mais 5, menos 6 com mais 5 dá menos 1. Aí eu tracei o gráfico da minha função, dessa função que está aí. Diz lá que no lugar para x igual a 1, o y é 7, então está 1 aqui. 7 vai lá em cima, né? E para x igual a menos 3, o y é igual a 1. Então tá aqui, ó. Menos 3 e y igual a menos 1, aliás. Menos 1, menos 3 e menos 1. Marquei os dois pontos, botei minha régua, tracei meu gráfico. E aqui eu tenho o gráfico das duas funções. Eu poderia ter essas duas funções num gráfico só. Bastava eu ter aquela chavezinha de sistema. Tá? E tendo as duas funções num gráfico só, eu poderia também determinar o ponto de interseção. O que é isso, ponto de interseção? É o ponto onde as duas retas se cruzam, né? Os pontos onde as duas retas se cruzam. Esse ponto que do cruzamento das duas retas é a interseção, porque ele pertence à primeira reta e à segunda reta também. Isso a gente pode ver mais tarde. Eu vou explicar para vocês a seguir como é que a gente acha, sem traçar o gráfico da função, como é que a gente pode saber qual é o ponto que serve para as duas retas, o ponto de interseção, tá bom? Então vamos até lá. Olá, estou de volta para dar continuidade ao estudo de funções, dessa vez apresentando lá no gráfico das funções, apresentar para vocês a interseção, o ponto de interseção entre as duas funções. O ponto de interseção geralmente acontece no eixo dos y, né? Como está aqui indicando, ó, tem o eixo do x, eixo dos y, e acontece aqui. Mas vamos ver isso na prática. Eu tenho essas duas funções aqui, que inclusive foram as funções que eu usei na explicação anterior. Então as duas funções, parece que é a mesma, mas não é não. Essa aqui tem um sinal de menos, essa aqui não tem. Bom, se eu der valores a essa, como eu fiz na vez passada, na aula passada, der valores aqui ao x e der valores ao x daqui dessa outra função, da f de x e da g de x, vai chegar um momento que elas vão se cortarem, vão cruzar se elas estiverem no mesmo gráfico, claro, né? Se elas estiverem no mesmo gráfico, vai chegar um momento que elas vão se cortar, né? E elas vão se encontrar num ponto só, ou seja, um ponto que pertence às duas. Esse ponto sim é chamado de ponto de interseção. E ele acontece, se eu quiser saber esse ponto antes de traçar o gráfico, ou nem mesmo traçar o gráfico, mas saber esse ponto de interseção, basta eu igualar as duas funções. Eu igualo as duas funções, vai se transformar numa equação só em x, acho o valor de x é exatamente o valor que anula a função, né? Para justamente ela se encontrar no eixo dos f de x, no eixo dos y. Então tá aqui, ó. Fiz assim, ó. No lugar do f de x, eu botei menos 2x mais 5. Tá aqui, menos 2x mais 5. Igual, né, como tá aqui, ao g de x. Que é o g de x? 2x mais 5. Caiu numa equação do primeiro grau. Vou resolver essa equação do primeiro grau, passando tudo que é x para o primeiro membro e o que não é x para o segundo membro. Foi o que eu fiz. Tava lá o menos 2x, passei para lá o mais 2x, ficou menos 2x também. Igual a 5x que estava lá, menos o 5x, que é o mais x que foi para cá. Menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Mais 5 menos 5 dá 0. Para deixar o x sozinho, eu tenho que dividir 0 por menos 4. X deu igual a 0. Então, 0 é o valor do x. E, naturalmente, o y vai se encontrar no eixo y. Né? A função vai se encontrar no eixo y. Está aqui, ó, mais ou menos representado. Vamos supor que eu tracei o gráfico dessa função, deu isso aqui, ó. Y menos 2x deu essa aqui, ó. Deu essa reta aqui. E tracei o gráfico dessa outra função, y igual a 2x mais 5, deu essa. Chegou um ponto que ela se encontrou aqui, ó. Esse ponto aqui chama-se ponto de interseção. Esse ponto de interseção aqui é justamente o que dá título ao nosso assunto. Ponto de interseção disso. Eu poderia traçar o gráfico aqui, eu não tracei. Tracei mais ou menos só para você ver, né? Na verdade, eu não preciso traçar o gráfico para saber onde é o ponto de interseção. Eu
posso achar o valor do x e pegar esse valor do x, jogar em uma das duas e achar qual vai ser o f de x. Que assim eu vou saber qual é realmente o ponto de interseção. Isso aqui é a coordenada zero, é onde ele não marca, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho a função f de x igual a 5x e tenho a função g de x igual a 2x menos 6. Se eu igualar a função f de x com g de x, eu vou encontrar x igual a menos 2. Fiz o mesmo cálculo, ó. 5x é o f de x, 2x menos 6 é o g de x. Resolvi isso aqui, essa equação, passando 2x para lá, tal. Enfim, achei x igual a menos 2. X igual a menos 2, né? X igual a menos 2. O que acontece? Se eu jogar esse valor de x, que é menos 2, tá aqui, ó. Ih, caramba, eu nem passei o vídeo. Pera aí, deixa eu voltar aqui novamente, ó. 5x igual a 2x menos 6. Passei o 2x para lá, ficou 5x menos 2x, porque ele passa para lá e troca de sinal. Menos 6 continua. 5x menos 2x dá 3x. O menos 6 continua. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Tá. Se eu quiser saber qual vai ser o y, aí eu tenho o par, né? O par eu vou saber qual vai ser o ponto de interseção. Eu pego uma das duas funções, pode ser a primeira ou a segunda, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, vou pegar a primeira. F de x igual a 5x. No lugar do x eu vou colocar o valor que eu encontrei. F de x vai ser igual a 5 vezes menos 2, que é o valor do x que eu encontrei. Logo, o f de x vai ser igual a menos 10. Então, qual é o ponto que vai haver interseção? É esse ponto aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Menos 2 e menos 10. Quando eu traçar a função, quando eu traçar esse ponto aqui, menos 2, menos 10, vai dar exatamente o encontro da outra. Aí você deve estar pensando assim, perguntando assim, ele usou o f de x, será que o g de x dá o mesmo valor? Vamos ver. Tem que dar o mesmo valor, né? Então vamos lá. G de x é igual a 2x, menos 6. Ok? G de x vai ser igual a 2 vezes menos 2, que foi o valor que eu encontrei do x, ó. O valor que eu encontrei do x, menos 6. Então, g de x vai ser igual a menos 4 com menos 6. G de x vai ser igual a menos 10. O mesmo valor que eu encontrei aqui, ó. Claro, eu estou dizendo que eles são iguais, ó. Mesmo valor. Então, o ponto é esse mesmo. Se você traçar, se o professor pedir para você traçar o grafo da função que você e determinar, localizar o ponto de interseção, ponto que elas se encontram, vai ser justamente no ponto menos 2, menos 10. Ok? Bom, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. E vamos às próximas explicações que virão para frente sobre função do primeiro grau. Até a próxima.